Olá, amados, a paz do Senhor, sejam bem-vindos novamente neste canal para continuarmos as nossas meditações acerca da Palavra de Deus, sob a inspiração e intuição do Santo Consolador. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um tema muito importante, que é a Santa Ceia instituída por Jesus, que hoje nós conhecemos muito, principalmente dentro das corporações religiosas, dentre as quais a que eu fui educado, se pratica esse ritual da Santa Ceia, lembrando aquele ato praticado por Jesus com os seus amigos, seus discípulos, como sendo um jantar de despedida fisicamente com eles, um jantar com os amigos diletos que ele construiu ao longo da sua jornada, da sua missão. Então Jesus instituiu aquele ato sagrado. Como sempre, ele não perdia a oportunidade para dar aulas de cunho espiritual. E aquele jantar era uma aula nesse sentido, porque já era costume entre os judeus se comemorar a Páscoa como sendo um ritual de lembrança do resgate, do grandioso resgate em que eles tiveram da parte do santo profeta Moisés, quando aquele povo foi retirado do cativeiro físico do Egito. Então, assim que atravessaram o Mar Vermelho, eles instituíram então essa ceia pascual, para comemorar aquela liberdade que eles ganharam, aquela alforria que eles ganharam daquela escravidão terrível do povo egípcio, melhor dizendo. Então, Jesus, aproveitando aquele ritual, ele resolveu dar uma aula sobre essa verdadeira liberdade que os filhos de Deus precisavam buscar, que eles precisavam conhecer e realizar neles mesmos. Então foi dado lá no local hoje onde é conhecido como o cenáculo pelo mundo religioso, e ali Jesus reuniu com os seus amigos e foram cearem juntos. E no transcurso daquela ceia, Jesus toma lá o pão, olha para o alto, dá graças a Deus, parte o pão e entrega para os seus discípulos, dizendo: tomai e comei, porque este pão é o meu corpo. E em seguida, tendo comido o pão, ele pegou o cálice do vinho sagrado, o abençoou e disse para os seus discípulos também: tomai e bebei, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Como está registrado lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, até o versículo do 26 ao 29, quando ele fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Amados, o que Jesus quis dizer quando ele partiu o pão e deu graças a Deus e entregou os discípulos e deu de comer, dizendo que aquilo era o corpo dele? O que ele quis dizer nas entrelinhas, no espírito daquela palavra? O que ele quis provocar naqueles discípulos, no quesito reflexão e meditação a esse respeito? O que ele quis dizer foi exatamente isto, meus amados, conforme o Consolador tem nos dado, que ele fez a comparação do teu corpo material com aquele pão que todos comendo, claro que ele desceria para as entranhas, os intestinos, e ali ele seria digerido, e as células do corpo de todos quantos comem ou comeram e comem desse pão, elas aproveitam a luz que está ali incrustada naquele alimento, porque todo o alimento que nós comemos, ele fornece para nós luz, que é o que os rótulos das mercadorias chamam caloria. Calorias é luz condensada nos alimentos. Então, o que o nosso intestino faz é exatamente isso: digere a comida, extrai as calorias, alimenta as células do corpo, e todo o corpo ganha força para realizar as suas atividades. Do mesmo modo, era que ele estava falando que o corpo dele seria desintegrado, para que a luz do Cristo que nele estava servisse de alimento a todos nós, os teus filhos, enquanto células do corpo universal do Cristo. Cada um de nós somos uma célula do corpo de Cristo. E o que ele quis dizer foi exatamente isso: o meu corpo será desintegrado, assim como este pão que estamos servindo nessa ceia, para que a luz de que há no meu corpo, esse Cristo que eu realizei em mim, ele nasça, ele alimente a cada um de vós. E quando cada um de vós for despertando essa mesma luz que despertou em mim, eu voltarei em cada um de vocês a beber desse fruto da vide, a comer novamente desse pão sagrado. Que a cada um de nós que realizamos essa luz do Cristo, em nós degradamos por consequência o nosso ego, a nossa matéria. É preciso que aconteça esse egocídio, que nós convidamos o nosso ego a morrer, a desintegrar, para que nós possamos beber da luz do Cristo, que já está em nós em forma de centelha, que já está em nós em potencial, para que nós possamos atualizá-lo, trazê-lo para a nossa vida. Uma vez atualizado essa luz do Cristo em nós, isto é revertido em forças, fé, alegria, paz, perenidade em cada um de nós. Aqui na terra nós encontramos um estado tal de paz que nós sentimos motivado a continuar lutando e ajudando os nossos irmãos no que for necessário, e não nos falta coragem e motivação para o serviço de Deus.
O beber de novo, que Jesus quis dizer é isto. De novo, quando vocês também convidarem o seu corpo a desintegrar, assim como eu estou entregando o meu hoje, que vai ser desintegrado na cruz, para que eu entre na plenitude do meu Cristo universal e todos vocês também sejam alimentados por essa mesma luz. Porque uma vez alimentado por essa luz, nós saímos de fato do Egito espiritual a que encontramos, sem essa realização do Cristo. Continuamos escravos, como aquele povo de Moisés. A maioria deles saíram da escravidão física, que eles comemoravam uma liberdade, mas estão somente do lado físico, porque continuaram escravos no Egito. Do lado espiritual, porque ainda idolatravam tudo o que estava por fora. Lembra lá de quando Moisés subiu no monte para orar, que ele passou aquele período no monte orando? Quando ele voltou, o que tinha acontecido? Aquele povo já tinha desviado a sua atenção e construído ídolos para eles adorarem. Precisava ter um ídolo perto, como eles adoravam, na verdade, o profeta Moisés como homem físico. Ele era um ídolo para eles, e o ausentar dele para ficar aquele período já era para fazer com que eles pudessem se interiorizar e alimentarem do verdadeiro Deus que neles já habitava. Mas eles não entenderam, continuaram escravos no Egito, e essa escravidão perdura até os dias de hoje. Porque nós buscamos realizar as nossas convicções de fé sempre nos santos ídolos, dentre eles Jesus, e no próprio Deus, um Deus fora, um Deus separado, difícil de ser acessível, quando na realidade Ele está no centro da alma de todos nós, esperando para se manifestar. Mas nós nunca procurávamos despertar e continuamos nessa prisão, nessa escravidão. O ego falando sempre, e nem quando fechava a boca, mas o pensamento continuava maquinando e pensando. E nessa agitação, Deus não fala, Ele continua sendo a voz dele lá no deserto. Ou às vezes Ele fala e a gente não ouve, porque não temos ouvido de ouvir. Era isso que Jesus queria para aqueles discípulos, que tinha 3 anos com eles. E muitos ali ainda estavam agarrados nas tradições, apegados naquilo que eles conheciam, da letra. Mas o sentido espiritual ainda não tinha nascido. Tanto que na hora da crucificação de Jesus, só ficou um discípulo com eles, apenas um. Mas das discípulas tinha muito também as mulheres com mais coragem, com muito mais força, dentre elas a Mãe Virgem Maria, que era o sustentáculo de todas as outras, porque ela já estava realizada no seu amor supremo. Por isso ela sabia entender o que o Pai queria fazer e estava realizando no teu filho, tornando ele o Cristo do amor, o Rei da misericórdia, o Rei do perdão, o Rei da caridade, a luz plena que brilha nesse cosmo, que mantém a harmonia desse cosmo exterior e do nosso cosmo interior. Ele é o ponto de equilíbrio em tudo. Por quê?
por conta daquilo ali. A mãe Virgem Maria já sabia desse amor que o Pai estava realizando nele, e que também já estava realizado nela. Por isso ela não se perturbava. Mas os discípulos correram assustados. Quando foi que eles receberam aquilo que ele quis dar na Santa Ceia? Somente lá no Pentecoste, lá nos 50 dias depois da ressurreição do Cristo. 10 dias depois, 9 ou 10 dias depois que ele subiu assunto aos céus. Aí quando todos receberam aquela luz suprema do Cristo neles, que caiu como um raio e iluminou todos eles, ali sim eles receberam verdadeiramente aquele alimento que Jesus distribuía naquela ceia, aquele dia que não foi compreendido. Amados, apenas o ritual exterior não tem poder de nos modificar. Se nós não modificarmos isso primeiro dentro de nós, podemos participar dos rituais que servem os banquetes das Santas Comunhões, mas nós só podemos tomar comer esse pão e tomar esse cálice dignamente se isto já tiver acontecido dentro de nós, como disse São Paulo, para que nós nos examinássemos antes de tomar essa Santa Ceia. Porque do contrário, se tomássemos aqueles elementos eucarísticos de forma indigna, a gente comia e bebia a nossa própria condenação, porque nós nos constituíamos em mentirosos de nós mesmos, tomando um elemento que diz da união corpo e espírito, comendo ali aquilo ali, dizendo que aquilo ali, que nós somos luz, e na verdade somos trevas ainda. Foi esse o sentido da ceia do Senhor. Ele não instituiu nenhum ritual. Jesus não instituiu ritual, e não teve nenhum objetivo de dizer o seguinte: olha, eu estou dando aqui para vocês comer o meu corpo, e depois vocês vão continuar a comer o meu corpo, a beber o meu sangue, até porque nem teria jeito, o corpo e o sangue desapareceram há muito tempo. Como disse São Paulo, o corpo e o sangue para nada servem. Então, o que acontece nas Santas Comunhões é uma unção, uma consubstanciação. Junto com a substância pão vai a unção, junto com a substância vinho vai a unção, uma consubstanciação. Mas não há uma transformação daquele elemento do pão virar carne e do suco virar sangue. Quando se coloca o pão na boca, é pão, a tessitura é de pão, o gosto é de pão, não é de carne. Quando se coloca o suco na boca, a tessitura é de suco de uva, o gosto é de suco de uva, não é de sangue. Meus amados, aquilo ali era apenas um símbolo do que verdadeiramente precisa ter acontecido em nós. Essa comunhão primeiro tem que acontecer dentro de nós, com o nosso ego integrado no nosso eu, com o nosso corpo integrado no nosso espírito, com o nosso Adão integrado no nosso Deus. Se nós tornarmos um, nós estamos em comunhão com o Pai, nós podemos comer os elementos eucarísticos. Se não tivermos realizado isso dentro de nós, nós comemos indignamente esses elementos, e comemos e bebemos a nossa própria condenação. Santa Comunhão é sério, é muito sério. Comunhão é autorrealização, autorrealização. Nenhum ato de fora, nenhum participar de um elemento eucarístico de fora vai me trazer santidade para dentro. Mas de dentro, eu tendo essa comunhão em mim, eu posso comer, que isso sim vai me trazer muito mais benefício, porque
eu estou mostrando, eu estou compartilhando de uma ceia santa com o meu lado de santidade realizado. Do contrário, meus amigos, não acontece nada. Vai nessas cerimônias, come pão e toma suco, e a boca que naquele momento orava e agradecia, sai ali fora, está a blasfemar, está a maltratar um outro irmão, está a maldizer do outro, está a maquinar como derrubar esse ou aquele, e no entanto tomou os elementos eucarísticos. Para nada serve a não ser para a própria condenação pessoal, porque isso lhe trará por prejuízo uma angústia interior inexplicável, um peso de consciência inexplicável. Você deita na cama e é perturbado no seu sono, seus sonhos são perturbadores. Se a morte às vezes sonda a sua pessoa, você acaba se estremecendo de tanto medo de morrer. Morrer no corpo físico. Porque na verdade quem tem esse medo de morrer, ele não vai morrer, ele já está morto. Então, amados, a comunhão em que Jesus deu ali foi a liberdade de espírito. O alimento do Cristo, a luz do Cristo, as calorias do corpo do Cristo que nos encheu de energia para alçarmos voos para a liberdade. Do contrário, são prisões que nos retêm sob o âmago dessa e daquela doutrina descritas por homens. Cristo é amor, doutrina é lei, lei é para a sua ética, o amor é para o Espírito. E é isso que o Cristo está a nos convocar, que o Consolador está a nos mostrar e lembrar esse ato sagrado de Jesus conforme comprometido. Pensem bem, realize-se com o Pai, deixe que o Consolador te modifique, abra as portas do teu coração e da tua mente, para que você possa ser transformado. O Consolador quer te transformar e te fazer melhor. Amados, era esta reflexão que nós tínhamos hoje a respeito desse ato sagrado da Santa Ceia do Senhor. Palavra do Consolador. Amém.